E hoje eu vim falar sobre bloqueios emocionais. Aquela partezinha da análise de vocês que vem falando uma relação de bloqueios emocionais, né? Vocês lembram quem olhou aí a análise? Lembra que tem uma partezinha só para isso? Tá, Yasmin, Catiúcha, Dilma. Enquanto vocês vão entrando, deixa eu me apresentar para quem é novo, né, que nunca me viu, nunca participou aqui de um acompanhamento comigo. Eu me chamo Bárbara, sou a terapeuta que faz a análise energética de vocês, mas também venho trazendo esse acompanhamento que foi pensado porque eu sei que muitas vezes a gente pega a análise e é muita informação. E a gente fica perdido naquele tanto de informação e a orientação, e tem a questão das práticas, e acaba que fica muito confuso para quem nunca pegou um relatório, para quem às vezes nem sabe o que é radiestesia. E por conta disso, para facilitar para vocês, para tirar dúvidas e também para acompanhar vocês, saber como é que vocês estão, né? Eu trago esse acompanhamento mensal, tá? Andréa, seja bem-vinda, minha querida. E venho aqui com vocês com o intuito de trazer conteúdo que agregue. Por quê? Porque eu sei que quando a gente tem clareza e a gente entende o processo que a gente está vivendo e como fazer essa transformação, é muito mais fácil a gente sair de onde a gente está para onde a gente deseja estar. E na análise que vocês fazem comigo, eu procurei trazer pontos energéticos, emocionais, que realmente interferem diretamente na prosperidade como crescimento, né? Muitas pessoas vêm buscando análise para saber só do financeiro. Por que que eu não faço essa análise especificamente só para o financeiro? Porque prosperidade ele tem a ver com crescimento. E não só com crescimento, mas com sustentar esse crescimento. Já percebeu que às vezes na vida da gente, em várias áreas da vida da gente, a gente consegue crescer, mas às vezes a gente não consegue sustentar e aí volta tudo de novo? Já perceberam, Odirley? Beijão para você. Perceberam isso? Às vezes a gente tá lá, ó, melhorei. Muita gente aqui tem ansiedade, muita gente aqui tem depressão, e aí diz assim, ai, Bárbara, eu chego numa fase, melhoro, tô lá, tô bem, e aí de repente cai tudo, né? Volta tudo de novo, regride. Isso daí significa o quê? Significa que eu não consigo, dentro da prosperidade, a parte de sustentar. Então, prosperidade é crescer e sustentar aquele crescimento em todas as áreas da vida, não só no financeiro. Claro que o financeiro é uma parte que é muito visível, né? O resultado do financeiro é muito palpável. E por ser palpável, a gente consegue é, analisar melhor se a gente está crescendo ou se a gente não está crescendo. Mas isso não significa dizer que as outras áreas da vida da gente, a gente também não tenha que olhar para elas. Tem pessoas que eu faço acompanhamento aqui, por exemplo, que elas têm muito dinheiro. No entanto, o relacionamento está com problema, a saúde não está legal, outras áreas da vida não estão bem. Então, tem como a gente falar que essa pessoa especificamente, que tem dinheiro, mas não tem as outras áreas equilibradas, ela está próspera? Não, porque ela tem uma área só da vida dela que não está dando dor de cabeça. E não quer dizer nem que seja realmente sem dar dor de cabeça, porque às vezes ela tem muito dinheiro, mas à custa, né, da sua saúde, à custa de não ter tempo para você, não ter tempo para os seus filhos, não ter tempo, não ter saúde mental. Então, isso também não é prosperidade. Por isso que a análise de vocês, ela vem olhar o campo de vocês como um todo. E aí, falando bem diretamente para as pessoas que estão entrando pela primeira vez, a análise, ela vem com todos esses pontos, com a vibração para saber o que é que você está emanando para o universo. Então, se eu emano
tristeza, eu vou estar trazendo de volta para o meu campo mais tristeza. Se eu estou emanando medo, mais medo eu vou ter de volta. Então, por isso que temos lá a vibração, para a gente olhar o que é que eu estou emanando. E a vibração, ela está muito relacionada, gente, muito relacionada com os bloqueios emocionais que a gente vai falar hoje. Vocês vão entender o que é o bloqueio emocional, como que ele é criado. Vou tentar trazer de uma forma simples, né, que não seja muito técnica, para que vocês compreendam e para que vocês possam fazer essa conversa interior. Quem me conhece, quem já está nos acompanhamentos, quem vem para as lives, sabe que eu defendo a conversa interior. Quanto mais eu olho para mim e eu converso com os meus sentimentos, eu converso com as minhas emoções, eu converso com as minhas crenças, com os meus pensamentos, mais eu cresço, mais eu evoluo, porque eu começo a me conhecer e a integrar tudo que é importante dentro de mim, mesmo que seja negativo, e começa a utilizar tudo isso ao meu favor. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou trazer para vocês o conteúdo, vou ver se vocês têm dúvidas, então quem tiver dúvida, gente, coloca no chat. Se eu não conseguir responder enquanto eu estiver falando, no final eu tento trazer a resposta para vocês, tá certo? Mas alguém, antes de eu iniciar, teve dúvidas no relatório sobre os bloqueios emocionais? Eu tenho até um caso específico, um dia desse, que chegou uma cliente maravilhosa, ela está fazendo acompanhamento terapêutico mesmo ao vivo comigo, e ela disse, Bárbara, quando eu olhei nos bloqueios emocionais, tinha lá vergonha. Nunca fui tímida, sempre fui muito extrovertida, sempre fui uma pessoa para frente, então eu não consigo identificar a vergonha na minha vida. E a gente começou um acompanhamento semanal, toda semana a gente está fazendo sessão, e agora nesse segundo mês de acompanhamento, ela tem um problema ali, né, na parte profissional dela, que ela não estava conseguindo subir de nível para gerência, e a gente estava fazendo ali a sessão, e ela voltou para onde? Para um momento específico, onde ela bloqueou a energia dela através da vergonha. Ela nem lembrava disso. Estava bloqueado energeticamente, mas também na memória. Não era consciente para ela. E aí ela chorou muito. Ela disse: nunca que eu ia lembrar que eu tinha tido esse momento e que esse momento estava me travando até hoje, porque eu sou uma pessoa extrovertida. Eu não tenho vergonha hoje de nada, ou pelo menos eu não reconheci isso em mim. Então, às vezes, a gente não reconhece alguma energia, não é porque ela não está lá, é porque, às vezes, a nossa mente, ela dá uma bloqueada para proteção. E vocês vão entender aqui por quê, tá? Eu separei algumas dúvidas que vocês trazem para passar em forma de conteúdo, certo? Tem aqui, ó, o que é um bloqueio emocional, né? Vocês sempre me perguntam. Lá tem falando, mas assim, às vezes vocês me perguntam, deixa eu só achar aqui as dúvidas de vocês que eu separei aqui para poder falar com vocês. Pronto, achei. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o bloqueio emocional, ele não é algo que, por exemplo, seja falta de fé, né? As pessoas dizem, ah, não, é frescura, é falta de fé, não tem nada a ver. Isso é coisa da sua cabeça, e na verdade não é, tá? O bloqueio emocional, ele é algo que foi gerado, uma emoção, na maioria das vezes, quando criança, não é só quando criança, tá? Mas na maioria das vezes é quando criança, e a gente acaba não conseguindo, não tendo estrutura específica, pronta, nem mental, nem neurológica, nem emocional, para lidar com aquela situação. Por exemplo, aconteceu na minha vida, tá? Dentro da minha vida, esse é um exemplo meu, um momento em que
eu estava no shopping, não sei se acontece isso para vocês que têm filhos, que vocês falam assim para os filhos, se você se perder do papai e da mamãe, não sai andando por aí, fica no mesmo lugar que você percebeu que estava sozinho, porque o papai e a mamãe vai te achar. Alguém já fez isso alguma vez na vida? Por quê? Porque minha mãe e meu pai faziam isso. E aí, quando eu tinha 5 anos, eu me lembro que eu estava no shopping com meu pai, com a minha mãe. Só que criança fica andando, né? Olhando para as coisas. E eu estava olhando para as vitrines. E de repente eu olhei, procurei pai, procurei mãe. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém que eu conhecia. Um monte de adulto diferente passando para um lado e para o outro. Shopping cheio. E eu comecei o quê? Fui abandonada. Minha mãe e meu pai esqueceram de mim. E eu comecei a chorar. Chorava compulsivamente. Para mim, foi assim, um tempo eterno. Até hoje, a minha lembrança é que isso demorou muito, eu chorando. Mas, na verdade, meu pai e minha mãe estavam próximos, só que estavam escondidos para ver a minha reação, para ver se eu ia ficar lá, ou se eu ia sair falando com estranho, o que é que eu ia fazer, se eu ia seguir as instruções deles. Só que isso, especificamente, essa situação me fez gerar um bloqueio emocional de abandono pela percepção que eu tive de ser abandonada. Então, o bloqueio emocional, ele vem de um momento, uma emoção, uma fala, algo que pode ter acontecido realmente ou que tenha sido percebido pela criança ou adolescente, ou se foi um trauma ali mais com você adulto, que você não soube, não conseguiu, não teve estrutura para lidar naquele momento. E na maioria das vezes também não teve auxílio. Por quê? Porque quando criança a gente não tem estrutura mesmo. Imagine uma criança lidando com isso. Ela não vai conseguir se acolher, não, tudo bem, eu estou perdida, eu sei, agora eu vou respirar e eu vou pensar em tudo que minha mãe me disse e eu vou entender. Não vai, a criança, ela não tem maturidade neurológica, emocional, para poder lidar com isso. E muitas vezes os adultos que estão do lado da criança, adultos inclusive feridos, né? Maioria de nós feridos também não criaram estrutura emocional, neurológica, racional para ajudar a criança a lidar com aquela emoção. E aí o que acontece? O seu subconsciente, na tentativa de te proteger, então já saibam, bloqueio emocional, ele não é um castigo, tá? Ele é uma tentativa da tua mente, do teu subconsciente de te proteger. Ele bloqueia aquilo. E ele começa a criar crenças, pensamentos que fortalecem aquela proteção. Então, por exemplo, existem as pessoas que são criticadas, não sei se alguém já passou por isso. Isso é um exemplo real de um cliente meu, que também está em acompanhamento ali direto comigo, e ele tem problema de se expressar. O que ele está trabalhando na terapia é justamente a facilidade de expressar-se, porque ele não está conseguindo, dentro do que é prosperidade para ele, vejam bem, cada pessoa sabe o que é prosperidade para si. Embora prosperidade seja crescimento e sustentação desse crescimento em todas as áreas da vida, para mim, o que é crescimento e o que vai se referir prosperidade vai ser diferente da Yasmin, da Fernanda, da Dilma. Cada um vai conceituar prosperidade na sua vida de forma diferente. Na vida desse, que eu estou dando o exemplo, desse cliente querido, ele acredita que prosperidade é justamente ele conseguir agora, né, a estabilidade dele, tanto na saúde quanto no relacionamento, a partir de um crescimento que ele quer profissional. No entanto, ele não consegue, porque ele tem todas as outras estruturas bases, mas ele não consegue se expressar. E para ele crescer dentro do que ele está se propondo, ele precisa se expressar. Mas, lá atrás, quando ele era criança,
Ele passou por uma situação que todos nós passamos, e pode ser que para uns gerem bloqueio e para outros não. Por isso que isso é muito subjetivo. No caso dele, em uma apresentação escolar, ele não conseguiu apresentar, riram dele, né? E ele ficou nervoso, e ele passou mal, e aconteceu, né? Uma coisa foi gerando ali uma situação que para ele mexeu nas emoções e que ele não soube lidar. E ele também não teve auxílio de um professor que também estava rindo na hora, que também não soube como adulto, né, ajudá-lo nesse momento a lidar com essa situação. Ele também não conseguiu ter ajuda na época dos seus pais. Então essa situação foi bloqueada. Interrompeu-se um fluxo e ele criou uma proteção. Só que junto disso, a nossa mente ela é tão linda e tão maravilhosa que todo sentimento negativo ou toda emoção negativa, ela acaba sendo sustentada por um aprendizado. Então, a gente cresce naquele momento em que teve aquela dor, mesmo que a dor não tenha sido digerida, não tenha sido resolvida, não tenha sido acolhida e por isso foi bloqueada, mesmo assim a gente cria estruturas de crescimento para lidar com aquilo. Só que nem sempre da forma que deveria ser. No caso desse exemplo, ele criou estruturas para lidar com isso, onde ele começou a ser o cara que proativo, que fazia, que dava conta dos trabalhos, que se comunicava com as pessoas para fazer essa troca. Eu faço o trabalho em troca do eu não preciso apresentar, você apresenta para mim. Então ele ficou muito bom em fazer, em ação. Mas ele ficou muito bom para poder proteger-se e não precisar se expressar. Mas ele cresceu. Ele virou adulto. E aí ele foi trabalhar. E agora no trabalho não dá mais para ele fazer troca. Porque a função que ele está almejando, que para ele é crescimento dentro da prosperidade financeira, ele precisa da expressão. E agora, como é que faz para crescer? Ele precisa olhar para isso, conversar com ele mesmo, seja ele sozinho, seja terapeuticamente, para poder fazer uma ressignificação desse momento. Lembrando que ressignificação de um bloqueio emocional não é esquecer a ferida. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Quem tá aqui comigo, Dilma, Fernanda, tá fazendo sentido para vocês? Catiúcha, tá, Yasmin? Conseguem identificar alguns bloqueios emocionais? Tá, Catiúcha, tá? Alguns bloqueios emocionais que acontecem na vida da gente lá atrás. E a gente vai só fortalecendo. Às vezes a gente até esquece que esses bloqueios aconteceram. Mas eles estão lá. Não foi apagado. E lembre-se, aquilo que não foi sentido não desaparece. Fica lá. Fica registrada. E tudo que não é curado se repete. E como que se repete? A gente chega na vida adulta. E quando a gente chega na vida adulta, nos é cobrado. Nos é cobrado estrutura, nos é cobrado emoção, nos é cobrado um mental preparado. Mas a gente não sabia disso. A gente não foi preparado para isso. Crianças, vocês que são pais hoje, mas que também foram filhos, vão perceber, por exemplo, que um bloqueio emocional não precisa ser de algo tão grandioso como a rejeição, como o trauma, como uma traição, como um abandono, como uma violência, por exemplo. Mas pode vir como a minha veio de uma percepção, e pode vir de uma frase, gente. Crianças, por exemplo, que chegam pra gente, vocês já foram crianças, já desenharam, já
já fizeram aquela expectativa de fazer aquele desenho de família, de mostrar para o seu pai, de mostrar para sua mãe, de criar na sua mente que o seu pai e a sua mãe vai amar, vai lhe abraçar, vai achar aquilo incrível, porque você está achando incrível, e, poxa, você conseguiu uma coisa difícil, que foi desenhar, você passou horas ali criando. E os seus filhos fazem isso também, para quem é mãe, para quem tem criança dentro de casa. E, de repente, eles não têm estrutura para saber a hora que eles vão mostrar. Eles simplesmente terminam com toda aquela euforia, com toda aquela felicidade, e eles vão para onde? Para o pai e para a mãe. E quando chega, o pai às vezes está trabalhando, às vezes a mãe está fazendo uma faxina da casa, está também ali no seu estresse, também ali com as suas emoções. E o que é que diz? Olha a frase. Agora não, deixa para lá, depois eu vejo. É só isso. Para você ou para os seus pais, se isso aconteceu com você, não era nada. Era só mais um momento. Mas para a criança, era o momento. Era o momento de ser notada, de ser vista, de dividir a alegria, de ser acolhida, né, de comemorar, de perceber que é amada, de perceber que é importante. E tudo isso foi frustrado por uma única frase. E essa frase veio com uma dor para aquela criança, que eu não sei se foi você, ou se de repente são os seus filhos, ou vão ser para quem ainda vai ser pai ou mãe. Mas veio com uma dor. E uma dor que a criança não tem estrutura mental, psíquica, emocional, para fazer a leitura do, não, mamãe e papai estão ocupados, esse não é o momento certo, eu posso esperar para poder mostrar isso. Não. A leitura é doeu. Eu não fui acolhida, eu não sou amada, eu não sou importante. É perigoso mostrar a minha alegria, porque quando eu vou mostrar a minha alegria, a pessoa acaba me frustrando, acaba dizendo que não quer. Então, ela começa a aprender que não é para mostrar as coisas boas que ela faz, porque ela não vai ser vista, ela não vai ser ouvida, ela não vai ser amada. E aí começa a gerar de um momento, uma única frase, começa a gerar uma estrutura de crenças que acabam te limitando no futuro. Porque por conta de um momento, e não é culpa de ninguém. É culpa dos pais. Não, eles também têm os problemas deles e também são pais feridos. E que naquele momento não deu para perceber. E aí a criança, e não é toda criança que vai gerar um trauma nesse momento, mas dependendo da expectativa dela, de tudo que ela colocou ali, da energia, do que ela esperava, aquela frase pode ter sido a decepção que causou uma frustração, que causou uma dor, que causou um bloqueio, que causou crenças que limitam e que mais tarde, no futuro, quando ela crescer, ela vai acreditar que todos os projetos que ela faz não importa. E aí vira aquele adulto que ele se anima com alguma coisa, com um plano, com um projeto, e de repente ele desanima. E aí chegou um outro jovem, novo, 25 anos, conversando comigo, filho de uma das minhas clientes que já me indicou ele. E ele me disse, Bárbara, eu começo as coisas, eu me animo, mas aí depois, simplesmente aquilo vai se esfriando dentro de mim, e aí eu vou esquecendo, vou deixando para lá, e eu não sigo em frente. Mas por quê? Porque em algum momento na vida dele, seja por um fato real ou por uma percepção dele, ele sentiu que tudo aquilo que ele se animava para fazer, que ele sonhava, que ele colocava energia, não era visto, não era acolhido, não era percebido, não era importante. E ele aprendeu que para ele não sentir aquela dor de novo, era melhor ele simplesmente deixar para lá. Era mais seguro para ele. Só que agora, na vida adulta, ele precisa continuar. Porque se ele não continua nenhum dos projetos dele, ele não cresce na vida. E aí agora ele precisa olhar para trás e precisa falar com aquela criança, ele precisa falar com aquela dor, e ele precisa dar o que não foi dado naquele momento, nem por ele, por não ter estrutura para isso, nem por quem estava ao redor,
que possivelmente nem notou a dor sendo construída. E aí ele vai precisar hoje, adulto, você, adulto, você agora que está se identificando com bloqueios que aconteceram no passado, vão precisar olhar para esses bloqueios e dizer, tá tudo bem, eu te acolho, eu não te rejeito, não é rejeitar o bloqueio emocional, ele faz parte, é uma memória. O que ele precisa ser é integrado. Deixa eu ler aqui o que, é que vocês estão mandando para mim. Estou dirigindo e ouvindo, estou vindo do hospital, minha irmã está internada. Melhoras para ela, Célia. Edna, nossa, por acaso essa semana, acessando o navegador, tinha uma matéria, testemunha sai algemada por fórum por mentir para o juiz. Resultado, ela foi criada por uma tia, histórico de roubo na família, enfim. E ela cresceu e mandou matar a tia, porque na cabeça dela a tia não dava atenção para ela. Acontece. Acontece, porque aí o trauma foi grande, mas também foi gerando uma sensação de culpabilização, né? Então, começou a culpar todos os problemas da vida dela para a tia. Tem também uma situação, gente, que é muito importante, inclusive, eu tenho uma outra cliente querida que ela está passando por problemas no núcleo familiar com o filho. E o filho, ele está recebendo muito essas informações, e hoje em dia, as informações na mídia, elas são informações para chamar atenção, não necessariamente para trazer conteúdo, a não ser que você procure o conteúdo mais a fundo, que é o que eu estou tentando passar aqui para vocês, né? Então, nesses conteúdos, ele está se revoltando com a mãe, porque ele está entendendo que tudo que está dando errado na vida dele foi quando criança, então a responsabilidade é da mãe. Mas vamos parar e vamos entender que a mãe, independente ou a tia, sei que nesse contexto aí tem muitas histórias, não dá para a gente julgar, né, o contexto sem entender, mas os adultos que estavam com a gente quando a gente era criança e nós adultos que estamos com outras crianças, vamos errar. Porque nós também fomos feridos. Porque muitas vezes nós não compreendemos também que aquela frase é uma frase que ia gerar um impacto para a vida adulta da criança, né? Vocês conseguem entender que faz parte do nosso crescimento não se vitimizar e entender que a responsabilidade agora é nossa, o que passou, passou, né? Nós agora, como pais, nós podemos sim prestar mais atenção na criação das nossas crianças, já sabendo desses conteúdos. E tem coisas que a gente ainda não sabe, e tem coisas que a gente vai deixar passar. Mas agora, como adultos, querendo que intervir na nossa prosperidade de uma forma que ela seja real na nossa vida, que a gente possa crescer e que a gente possa realmente sustentar essa prosperidade nas nossas mãos, é interessante e imprescindível que liberemos as culpas, tanto nossas quanto dos nossos pais ou daqueles que foram responsáveis pela nossa criação, honremos isso, ok? Cada um deu o seu melhor, deu o que tinha, teve erros, teve acertos, mas cada um fez a sua parte. E comecemos a nos responsabilizar pelo nosso eu de agora. O que eu não recebi, eu posso me dar. Só que deve haver decisão. Então, uma pergunta para vocês, gente, a pergunta que eu sempre faço e eu vou continuar fazendo: vocês decidem hoje se responsabilizar pela prosperidade, pelo crescimento, pela mudança da vida de vocês de forma real? Eu não vou dizer que é de um dia para o outro, porque não é. Eu sei que tem muita gente que está vendendo que é um milagre. Troca a sua energia, sua vida muda de um dia para o outro. Não é necessariamente assim, é um processo. Mas sim, se você cuidar da sua energia, se você cuidar do seu mental, se você cuidar do seu emocional, se você tiver a responsabilidade de fazer aquilo que nunca fizeram por você, mas que hoje você pode, nem que seja na frente do espelho, dizer para você, para aquela criança que se sentiu abandonada, para aquela criança que se sentiu com falta de atenção, que sentiu que não era amada o suficiente, para aquela criança que não aprendeu a, a,
a realmente sentir que era valorizada, você vai ter que dizer para ela, ou seja, dizer para si que você é. Porque lembrem-se, né, eu comecei aqui nosso processo falando sobre vibração. O que eu coloco para o mundo é o que vai ser devolvido. Se eu estiver colocando para o mundo a reclamação, a vitimização, a vida não me deu, eu vou continuar não me dando. Mas se eu mando para o mundo, ok, eu acolho. Eu acolho o medo, eu acolho a falta de amor, eu acolho tudo isso e começo a dizer que, ó, eu me amo. Eu me amo, eu me acolho, eu me respeito, eu me valorizo, porque quando eu emano isso, eu atraio isso. Não tem como as outras pessoas me amarem, me respeitarem, me valorizarem, cuidarem de mim hoje, eu como pessoa adulta, se eu não fizer isso por mim, por conta das minhas feridas. Então, sim, Juliana está falando, temos muitas feridas, mas devemos abandonar o vitimismo e tomar a responsabilidade da nossa vida. É isso, Juliana. Quando a gente entende que hoje não dá para esperar por ninguém lá fora, não dá mais para esperar pela mãe, pelo pai, pelo terapeuta, não dá para esperar pelas outras pessoas, a gente tem que fazer por nós mesmos. Nós podemos ter auxílios, nós podemos ter técnicas, ferramentas, mentores, terapeutas que vão nos auxiliar, mas nós somos responsáveis e criadores da nossa história. E por isso que também precisamos liberar a culpa. Eu sei que tem muita gente que às vezes olha os conteúdos e diz, então eu sou culpada pela vida que eu tenho, e aí começa a entrar no sofrimento da culpa. Gente, é responsabilidade. E tudo que a gente está plantando, a gente pode mudar e começar a plantar coisas novas de acordo com aquilo que a gente escolhe. Então, é possível. É possível olhar agora para a gente e fazer uma ressignificação. A ressignificação não é apagar o passado. O passado não vai ser apagado. Às vezes que eu me senti sozinha, as memórias vão estar lá. Às vezes que de repente você que foi violentada, você seja violência física, sexual, psicológica, você que foi abandonada, você que foi julgada, você que foi criticada, humilhada, eu sei, eu acolho você. Mas mais do que eu te acolher, se acolha. Olhe para você, se acolha, acolha todo esse sofrimento, acolha essas lembranças e diga, eu sei que faz parte de mim, eu não vou brigar com isso, mas eu vou ressignificar. Porque dessa liberação, dessa ressignificação, depende o meu crescimento. E agora eu sou autora da minha história. E se eu não fui até esse momento, porque eu não sabia, porque eu não tinha forças, porque eu estava sozinha, tudo bem. Mas agora você pode tomar essa decisão. E a importância é essa. Se você escolhe agora, vamos olhar para frente. O passado é para a gente ressignificar, reprogramar e liberar. Mas é para o que você está construindo. A vida é hoje, focando nas suas escolhas, no controle do que você vai construir, certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma dúvida aqui, porque eu vou falando, eu anoto as dúvidas, tá, minha gente? Mas assim, eu vou falando, vou me empolgando, e aí eu esqueço que eu escrevi aqui para falar com vocês. Eu acho que eu falei tudo. Como fazer para liberar os bloqueios emocionais? Essa é a parte que mais pedem, né? Temos algumas etapas, tá, gente? Deixa eu ver só se vocês têm alguma dúvida. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vi aqui que a Yasmin colocou que estava. Odirley também. Gente, é bem interessante quando a gente começa a entender o processo da análise. Eu criei justamente para que vocês possam ter clareza, tá? Quando eu tenho clareza da energia que eu preciso trabalhar, é mais fácil. Não quer dizer que eu vou trabalhar hoje e amanhã
né? Amanhã eu já vou começar a ver os resultados. Mas se eu começar a trabalhar, eu estou plantando a mudança. Se eu não deixar de regar essa plantação, eu vou colher, né? E eu vou colher o que eu estou plantando, porque geralmente vocês já estão plantando. O problema é que, às vezes, a gente planta aquilo que a gente não quer colher. A gente planta os pensamentos negativos, a gente planta fortalecimento dessas dores, e não há integração. Vocês não colocaram nenhuma dúvida, então eu vou continuar, tá certo? Então, como fazer para liberar bloqueios emocionais? Bárbara, eu defendo muito, gente, que vocês tenham ferramentas. Todo mundo que faz processo terapêutico comigo, ao vivo, onde eu acompanho, eu sempre digo, eu não quero que vocês fiquem à mercê só da terapia. Eu quero que vocês tenham a ferramenta, o poder na mão de fazer por vocês. Que a terapia seja um lugar para facilitar, né, para guiar vocês no processo, mas que vocês possam ser agentes ativos modificadores da vida de vocês. Então, aprendam, anotem e comecem a fazer. Tem muitas pessoas que assistem, tem muitas pessoas que olham os conteúdos, mas que não começam a colocar em prática. Conteúdo sem ação é a mesma coisa de você fazer uma mesa energética. A mesa energética é maravilhosa. Mas se chegar a energia e não tiver movimento, e você não se conectar com a intuição que vem, com as oportunidades, com a ação que precisa, que se requer de você, não vai ter mudança. Então, a mesma coisa é aqui. Vamos aprender, mas vamos colocar em prática, porque depende de nós. Se eu deixar para amanhã, eu estou deixando para amanhã também a minha vida. Então, comecem a fazer, mesmo que seja aos poucos, tá certo? Ninguém vai chegar aqui e vai dizer, ah, pronto, amanhã agora eu vou desbloquear tudo de uma vez só. Não é assim. Mas comecem a dar os seus pequenos passos. Não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje. A mente de vocês vai auto-sabotar. Por conta dos bloqueios emocionais, vocês vão sentir o medo de continuar, vocês vão sentir a falta de força de fazer, mas racionalmente escolham fazer. Eu estava conversando com uma outra cliente minha, maravilhosa, farmacêutica, e eu estava falando para ela, você sabe que nem todo mundo gosta de remédio. Nem todo mundo não, acho que ninguém gosta de tomar remédio, né? Então, um hipertenso, por exemplo, ele não gosta de estar tomando medicação, mas ele toma por quê? Porque se ele não tomar a medicação, ele vai ter um pico de hipertensão e ele pode morrer, ou ter alguma sequela grave. Então, mesmo que a mente de vocês tentem autossabotar esse processo de aprendizado, esse processo de transformação, a sua ação diária, tome seu remédio no horário certo, por obrigação. Então, não é que a tua mente vai querer, mas você sabe conscientemente que você precisa fazer aquilo, aquilo é o seu remédio. Então, tome, faça a ação, mesmo que tudo em você diga que não. Geralmente, quando você cria mais resistência, é porque é justamente aquilo que vai te fazer crescer. É justamente aquilo que vai te fazer mudar de degrau. A Célia diz, estou aprendendo a cada dia me libertar da mágoa. Eu sei disso, Célia, acompanho, né, meu bem? Tenho certeza que você está fazendo de tudo para que aprenda a fazer essa liberação e vai conseguir, porque como eu te disse, quem planta, quem rega, quem cuida, uma hora colhe, tá? Então você vai ter esses resultados. Voltando aqui, existem algumas etapas para a gente liberar bloqueios emocionais, tá? Ela envolve consciência, envolve permissão e envolve integração. Então, primeiro passo é reconhecer. Então, aqui eu tenho certeza que nesses exemplos que eu fui trazendo, vocês já foram reconhecendo alguns bloqueios emocionais. Todos vocês têm a análise de vocês e lá embaixo, quem não é antigo, né? Porque quem desde do mês 7 do ano passado é que eu vim avaliando os bloqueios emocionais. Até o mês 6 não tinha.
Mas quem tem a parte de bloqueios emocionais já está lá, os bloqueios que precisam ser olhados agora, né? Então, oi, Edna. Então, é que nem aquele exemplo que eu falei da menina antes, né? Que ela também não se via com a vergonha, por exemplo, mas existia a vergonha no campo dela. O dinheiro, a falta de dinheiro, ele vem com vários tipos de problema. Então, pode vir com problema com o dinheiro mesmo, registro. Então, tem pessoas, não sei se é o teu caso, tá? Mas tem pessoas que a gente vai olhar como é que era a relação com o dinheiro dentro da família, para saber quais foram os bloqueios ou quais foram as crenças que você aprendeu. Às vezes se aprende que é muito difícil, que tem muito trabalho, né, para poder conquistar o dinheiro, ou às vezes você até tem o dinheiro, mas o dinheiro vai embora porque você entendeu que dinheiro gerava conflito, que dinheiro gerava atrito, ou que dinheiro era perigoso por algo que aconteceu que pode ter trazido um bloqueio ou ter trazido uma crença. E aí isso tem que ser olhado, por isso que a gente precisa se perguntar, se analisar. Existem técnicas para isso, mas também existe a conversa interior, de olhar para dentro e perguntar realmente o dinheiro, onde é que está o problema do dinheiro que o dinheiro não vem. Mas em geral tem algum bloqueio. Entendi. Já é um aprendizado, né? E aí acaba que é como se o dinheiro tivesse que vir de uma fonte externa e não necessariamente de você, porque você, por ser mulher, não fosse capaz de gerar dinheiro, precisasse de alguém que fosse de um homem, né, de uma força masculina para gerar por você. O que na verdade não é verdade, né? Você teria que conversar com você para fazer essa reprogramação e dizer que você é totalmente capaz. Como você disse, você não, você ama trabalhar, você não tem problema com isso, então você é capaz de fazer. Mas talvez tenha aprendido, né, que não, tenha aprendido que tem que ser da fonte externa. Não é só, provavelmente não é só isso, mas é por onde, já que você tem essa racionalidade, é por onde eu começaria, tá bom? Então, reconhecer, como a Edna está reconhecendo aqui, identificar a emoção, dar nome ao que se sente, facilita, porque quando eu reconheço, eu consigo saber onde que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, como o exemplo que eu falei do rapaz que quer se expressar, ele começou, ele conseguiu agora dar nome, né? Ele teve a memória e ele entende onde foi que iniciou esse processo e agora ele está conseguindo fazer essa ressignificação. Sentir com segurança. A gente acha que para ressignificar a gente não pode sentir. E quanto mais a gente luta contra o sentimento, mais ele ganha, né? A gente não tem que lutar. Já não tem aquele teste que o pessoal fala, né, que criança não entende não, mas na verdade todos nós, né? Se a gente disser assim, não pense no elefante, a primeira coisa que a gente vai pensar é no elefante. Então não adianta a gente brigar com o sentimento, eu não quero sentir aquele sentimento. Ele tá lá, bloqueado, mas tá lá. Então não é não sentir, é sentir sem julgamento, é sentir sem tentar naquele momento resolver. O que acontece muito? Vamos voltar lá também quando a gente era criança ou para quem tem criança em casa. Por que eu bato na tecla da criança? Porque, em geral, a maioria dos bloqueios emocionais são causados ali. Fortalecidos durante a fase adulta, mas causados ali inicialmente na criança. O que é que acontece? Aí a criança tá lá, tá chorando por algo que aconteceu, que doeu. Aí vem os pais, geralmente eles fazem o quê? Hoje em dia tá acontecendo menos isso porque está sendo propagado o acolhimento. Mas da nossa época para trás, já chegavam com a chinela na mão, né, para dizer, ó, tá bom, engole o choro, não tem para que chorar não. Não aconteceu nada, isso daqui é uma besteira, eu vou bater para você chorar com razão. A criança estava ali tentando colocar para fora, resolver de alguma forma, dissolver aquela emoção, aquela dor, aquele sentimento. E ao invés de ser acolhida, e ser acolhido não significa dizer para de chorar, significa acolher,
significa abraçar, deixar que chore, mostrar que tem uma pessoa ali pela criança. Eu tô aqui. Eu não tô aqui para travar você, eu não tô aqui para te parar, eu tô aqui para te acolher, eu tô aqui para dar força, para ser uma força a mais para essa estrutura que você está tentando criar. Então a criança ela vai se autorregulando ali inicialmente, às vezes no choro, né, em colocar aquele choro para todo para fora, e depois vem a conversa. Vem o dar nome ao que sentiu, o que sentiu, né? Tudo bem, o que você estava sentindo era tristeza, era frustração, era raiva, e tá tudo bem sentir. Não é, como é que se diz? É permitido sentir. Não é errado sentir raiva, não é errado sentir medo. É normal, tá tudo bem. Você colocou agora para fora, colocou, quer conversar sobre isso, quer entender mais? Então, mostrar que mesmo que ela sinta isso, ela é capaz de continuar, ela é capaz de fazer melhor, ela dá conta, não sei, dependendo do que está acontecendo, trazer crenças naquele momento em que ela já foi acolhida, em que ela já sabe o nome, para que ela comece a trazer coisas que fortaleçam e não iniba aquela situação dentro dela, aquele bloqueio dentro dela, e comece a criar sozinha crenças que vão lhe atrapalhar. Conseguem entender a diferença? Isso é lá quando criança? É, mas vamos trazer para a gente agora? Sinta, dê nome e sinta, sem julgamento, sem querer resolver. A questão não é resolver agora. A questão é primeiro sentir, é acolher, é através da respiração, da intenção, do comando talvez energético, quando você já está acolhendo, você conseguir, né, fazer esse movimento para que ele desbloqueie, e aí a gente já está falando energeticamente, né, de entender que ali é o medo. Então, ok, eu vejo você, medo. Eu vejo sem julgamento, eu me permito sentir esse medo está dentro de mim, eu sinto onde ele está, e tá ok. E começar a integrar esse movimento, né? Esse medo dentro de você. Ok, eu vejo, eu integro, faz parte de mim, tá tudo bem. Mas eu não preciso guardar. Eu posso deixar que ele seja liberado. O registro, a memória vai estar aqui dentro, mas já não vai doer tanto. Claro que às vezes precisa ser ressignificado várias vezes. Essa memória que eu falei para vocês do shopping, ela precisou dentro de mim ser ressignificada várias vezes, porque ela foi fonte, foi origem de várias crenças limitantes que eu tinha. Então eu sempre voltava para aí. Eu tenho algumas memórias na minha vida que foram traumatizantes ao ponto de serem base, né, origem para muitas crenças limitantes e que precisaram ser várias vezes ressignificadas. Mas cada vez que ela era ressignificada, eu já sentia de uma forma diferente. A memória, ela não doía tanto quanto doía nas primeiras vezes. E aí a memória, ela começou a ficar um registro, né? Não é um registro bom, ninguém acha que é um registro bom, né? E muitas vezes as memórias que vocês têm são memórias de dores muito profundas. E eu sei disso. Mas cada vez que você olhar para ela sem querer brigar com ela, dar nome, acolher e integrar, você vai deixando a memória, mas o sentimento pesado, o peso que ela traz, as crenças que ela sustenta, começam a serem reduzidos, minimizados. Isso acontece com a mágoa, acontece com o ressentimento, acontece com a raiva, acontece com o julgamento, acontece com todos os traumas. Cada um vai ter o seu tempo de ser liberado. Então, realmente, não acreditem que vocês vão chegar e na primeira vez. Tem algumas pessoas, eu tenho algumas meditações, por exemplo, que eu sempre falo, ó, faz essa meditação várias vezes. Por quê? Porque nós somos como cebolas, temos várias camadas. Então, eu faço uma meditação terapêutica uma vez, eu estou construindo uma camada, né? Tem uma camada ali que eu estou trabalhando.
Na segunda vez que eu estou fazendo, tem uma segunda camada. Na terceira, tem uma terceira camada. E eu vou facilitando essa cura camada por camada. Vão ter camadas, talvez, assim como a cebola, que são mais grossas. E que eu vou precisar atuar várias vezes. Mas sempre tem uma liberação e uma cura. Ju, pode ser qualquer técnica, tá? Se você souber alguma técnica, então Ho'oponopono é uma técnica maravilhosa de cura de memórias e ela trabalha muito essas liberações. Então pode ser pelo Ho'oponopono? Pode. Se você souber EFT, EFT, para quem não sabe, são a dos pontinhos, tá? São as liberações pelas batidinhas. Se você souber fazer, pode ser pela EFT? Pode. Mas, Bárbara, eu não sei Ho'oponopono, eu não sei EFT, eu não sei técnica nenhuma. Faz por reprogramação. Por reprogramação e ressignificação. O que é isso? Conversa interior. É você olhar para dentro, dar nome, sentir e começar a fazer a conversa interior. O que é isso? Você mesmo conversa com você, como se você estivesse conversando com aquela criança que a gente falou lá. De dizer, tá tudo bem, eu tô aqui, eu te acolho. O Ho'oponopono é basicamente isso, né? Eu te amo, me perdoe, sou grata. Então você vai se acolhendo e você vai dizendo, não tá sozinha, tudo bem sentir, né? Não é errado sentir isso. Permita-se sentir, você vai falar com você mesmo. E aí você vai trazer as programações que você quer. Mesmo que você tenha se sentido perdida, você é capaz de se encontrar. Você nunca está sozinha. Você pode respirar e com calma achar a saída e com calma achar a solução. Então você começa a trazer dentro daquele momento de sentimento, de emoções, reprogramações e ressignificação para aquele momento, tá? Então pode ser por técnicas específicas, pode, mas não significa dizer se eu não tenho uma técnica que eu não vou conseguir fazer. Vou sim. Eu posso fazer com essa conversa interior. Se observe como se você fosse uma criança e você estivesse falando para essa criança coisas que iriam ajudá-la naquele momento, tá? E principalmente ajudá-la a ser uma adulta que vai saber lidar com o medo, porque o medo vai sempre existir, gente. O medo é uma emoção que faz parte da gente. O problema é que esse medo cresce porque a gente já teve um monte de gatilho que bloqueou um monte de medo dentro da gente, e aí, todas as vezes que a gente percebe um medo, a gente paralisa. A gente se sente incapaz, porque a gente tá com bloqueios de medo dentro da gente que precisam ser olhados, tá? Então, como que eu faço para substituir, como eu estava falando, né? Tirar o programa antigo. Quando eu penso naquela memória, e aí olhem para vocês aí, se vocês pensarem em um bloqueio emocional, pensem o que vocês aprenderam de ruim, primeiramente, né? Então, por exemplo, quando me criticaram, eu aprendi que iam rir de mim, eu aprendi que eu não ia conseguir falar, que eu só faço as coisas erradas, que eu não consigo, que para poder, se eu quiser fazer e mostrar, tem que ser perfeito, que eu não posso falhar. Então eu fui aprendendo isso por conta do momento em que me criticaram. E aí, por conta disso, hoje eu já não me apresento, hoje eu já não me expresso, hoje eu já não quero, não consigo andar em público, eu não consigo dirigir, eu não consigo fazer coisas que eu precise ser vista, porque eu não quero ser vista porque eu acredito que eu sou incapaz de fazer as coisas, ou então eu preciso fazer perfeito para ninguém colocar defeito. Então foi isso que eu aprendi de errado. Então eu começo agora, ao me acolher, dizer ao contrário, dizer coisas que vão de encontro a isso, de que eu não preciso ser perfeita para fazer, de que eu posso me sentir segura, que eu não preciso agradar todas as pessoas, que eu preciso estar contente comigo mesma, que tudo que eu faço tem valor, que eu me sinto valorizada, que eu me sinto amada, que eu me sinto vista. Então, se eu começo a trazer essa conversa, essa reprogramação, que vai anulando tudo aquilo que eu fui construindo, eu começo o processo de ressignificação. Claro que aqui é pouco tempo para eu estar
trazendo todo um processo de reprogramação. Eu já fiz essa aula e vou fazer durante esse ano, então não percam as próximas aulas, gente, porque eu tenho momentos que eu falo só sobre formas de reprogramar. E aí a gente aprende a fazer reprogramação, a gente aprende a fazer ressignificação. Hoje, o meu intuito era realmente trazer para vocês a importância de identificar esse bloqueio e de fazer essa conversa interior, que é uma forma de se acolher, de sentir aquela dor, sem julgamento, e de trazer programações que vão te fazer crescer. Então, vocês podem se perguntar o que eu estou sentindo agora em relação a isso, Edna? Para um tempo e se permita olhar, por exemplo, para o dinheiro, né, da forma que é para você, de repente o dinheiro não entra, ou o dinheiro entra, mas o dinheiro sai, e se pergunta o que eu sinto agora em relação a isso, né? Então, essa emoção, ela é de agora, essa emoção é do passado. E se ela for do passado, foi que eu senti essa emoção a primeira vez? Se vocês fizerem um Theta Healing, por exemplo, comigo, uma sessão comigo, vocês vão ver que são essas perguntas, esse direcionamento que eu faço lá para vocês. Qual é a diferença de fazer com um terapeuta e de fazer sozinho? Às vezes apenas é só a confiança, porque o terapeuta já sabe guiar e já vai fazendo, e aí você se permite melhor. Quando é você fazendo, às vezes você fica com medo de estar fazendo errado, porque você acredita que tem que fazer, você aprendeu que tem que fazer perfeitinho, né? E aí você acaba não acreditando no resultado. Mas são as mesmas perguntas, é o mesmo direcionamento, tá? Então você vai se perguntando, é de agora? É de antes? E se for de antes, de que momento foi? E aí vai vindo esse registro e tal, o que foi que eu senti? E o que foi que eu aprendi com isso? E aí você vai olhando, tá. Então aí você, ó, inspira, sente, percebe, tá tudo bem, eu acolho. Eu sei que eu aprendi essas coisas, mas é assim, assim, assim. O dinheiro é meu amigo, eu sou capaz de conquistar o dinheiro sozinha por conta própria, de fazer os movimentos, de me conectar com ele. Eu não dependo de outras pessoas para que o dinheiro venha, para que o dinheiro fique. Eu amo trabalhar, trabalhar é leve para mim, e a resposta do trabalho é cada vez mais dinheiro, e o dinheiro entra com mais facilidade. Então, vai fazendo essa conversa interior. Para minha vida, para a soma de situações que estou envolvida com a perda do nosso pai, que foi demasiado provedor. Essa consultoria não só me ajudou, mas todos os meus irmãos, através de mim, através de você. Deus continue te abençoando. Muito obrigada, Edna. Muito obrigada mesmo. Então, gente, é isso. Faça, né, esse movimento por você. E quando eu disse lá atrás, aprenda e faça, é porque eu sei que vai ter algo na tua mente que vai ficar com medo de encontrar esses bloqueios emocionais, que vai ficar com medo de fazer, de não dar conta, que aprendeu que tinha que ser perfeito, ou que aprendeu que tá, não tem muito valor isso porque você mesmo não está se valorizando já pelos bloqueios e pelas crenças. Mas toma o teu remédio diário. Coloca para você amanhã, no melhor momento, quando eu acordar, vai ser o meu remédio. Eu tenho que tomar esse remédio aqui. O remédio vai ser essa conversa interior. Eu vou parar e eu vou olhar para minha vida, para aquilo que eu acredito que é prosperidade. E eu vou me perguntar: o que eu sinto em relação a isso? E quando eu conseguir dar nome ao sentimento, esse sentimento é de hoje ou é do passado? Ou ele já veio no passado de alguma forma? E quando vier esse registro do momento em que ele foi criado a primeira vez, deixa sentir, com segurança, eu estou segura para sentir. Se vier lágrima, deixa vir. Se vier pensamentos, deixa vir. Apenas sente no seu corpo, na sua alma. E depois se pergunta: o que eu aprendi aqui que está me travando hoje? E aí você vai ver que vai vir. Eu aprendi que não dava conta, eu aprendi que eu errava sempre, eu aprendi que eu era inferior, eu aprendi que eu não era amada, que eu estava sozinha na vida, que tudo é difícil para mim, que as coisas só dão certo para outras pessoas.
que eu sempre tive sozinha, e como eu sempre tive sozinha, eu tenho que fazer as coisas dar conta e eu não consigo cuidar de mim, aí eu só cuido dos outros. Para poder ser amada, para poder ser aceita, eu preciso me doar demais. E vai vindo. E deixa vir, tá tudo bem, se acolhe, você não tem que brigar com as crenças. Você tem que dizer, tudo bem, eu aprendi assim, mas eu posso aprender diferente. Como eu estava conversando com uma pessoa que eu dou a consultoria, né, a parte do acompanhamento semanal, eu, ela aprendeu algumas coisas e ela é empreendedora. E aí eu falei, tá, você é empreendedora, dona de loja, você ensina, por exemplo, a sua funcionária a fazer uma coisa sempre. Ó, isso aqui, esse vestido, ele é tal valor e você vai vender ele dessa forma. E aí depois, estrategicamente, você como dona entende que aquele vestido ele é de alto valor e que para poder vender ele, você tem que vender ele num valor maior e como é maior tem que ser de uma outra forma porque é um outro público. A tua funcionária não vai saber disso se você não falar, se você não explicar, se você não ensinar. Não queira que a sua mente, a sua criança interior, o seu subconsciente aprenda sozinho. Aquilo que o teu consciente aqui criou consciência sobre isso. Você criou consciência, mas você precisa ir lá para o seu subconsciente, como a empresária precisa ir para o seu funcionário, explicar, dizer que mudou, a regra mudou. Eu sei, você sentiu, eu sei que você aprendeu isso, mas você agora é grande, você é forte, você dá conta, você consegue, você é capaz, você é amada, você tem força. Diz isso para você, ensina o teu subconsciente. O que a partir de agora você escolhe sentir e escolhe acreditar em relação a isso. E aí vai ser mais fácil você conseguir os crescimentos que você acredita que é prosperidade. Seja prosperidade no âmbito financeiro, na saúde, no relacionamento, tá certo? Então, faça isso, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou trazer aqui só alguns principais bloqueios que algumas pessoas me perguntaram. Tem os bloqueios que apareceram lá para vocês. Mas temos, ó, medo de errar, medo de julgamento, culpa por querer mais. Edna, tem uns bloqueios e crenças muito fortes na questão de dinheiro. Não sei se isso tem a ver com você, mas existe a culpa por querer mais. Tem pessoas que elas se culpam por querer mais do que elas têm, porque elas acreditam que estão sendo ingratas. Ingratidão é você não reconhecer o que tem. Então, você reconhecer o que tem, dar valor ao que tem, amar o que tem, ser grata, é ótimo, mas isso não significa que você não possa querer mais. Ingratidão é quando você quer mais e não dá valor àquilo que você tem. Né? Você está sempre reclamando que você não tem nada. Aí você está na vontade do ego, na escassez, na falta e na ingratidão. E aí você não consegue, de fato, sair e prosperar. Porque você está só em sentimentos negativos e vibrando isso para o universo e trazendo mais disso. Mas quando você é grato, você reconhece o que você tem, mesmo que o que você tem pareça nada, mas é essa nada que vai ser base para o teu crescimento. Então agradeça, reconheça, valorize aquilo que você tem e não se culpe por querer mais, tá? É um bloqueio que eu vejo muito em questão de quem tem problemas com prosperidade financeira. Não merecimento é uma outra coisa que tem que ser vista, porque é muito relacionado à prosperidade financeira e prosperidade no relacionamento. É o bloqueio emocional e crenças de não merecimento. Vergonha de se expor, medo de perder tudo, lealdade à escassez familiar. Muitas das vezes a minha família foi escassa e eu aprendi a ser assim, e eu entendi, né, guardei ali para mim que ser melhor do que isso é magoar ou não honrar minha família. Porque, de alguma maneira, lá atrás, quando eu fui um pouco melhor, acontece muito isso quando as crianças, quando tem uma criança que é melhor do que a outra e alguém pega e fala,
Ah, mas você não pode ser melhor do que o seu irmão, do que o seu coleguinha, você... E aí a pessoa aprende que não pode ser melhor. E aí ela entende que ela não pode, quando ela vira adulta, ela entende que ela não pode crescer e que ela não tem permissão de ser melhor do que a família. Aí se a família sempre foi escassa, sempre foi pobre financeiramente, ela criou toda uma estrutura e está pronta para decolar, mas não consegue decolar, dá tudo errado, simplesmente porque ela não tem permissão, ela é bloqueada. A emoção, ela criou um bloqueio de que ela não pode ser melhor do que aqueles que ela ama, porque senão ela vai perder essas pessoas. Então, realmente é interessante olhar se vocês não têm bloqueios emocionais de permissão ou de lealdade mesmo à família. Então, tem que, por exemplo, tem mulheres, homens também, mas acontece muito com as mulheres, que elas vão perpetuando aquele padrão de todas as mulheres da família se casam e se separam e têm filhos fora do relacionamento. Não é errado não, tá, minha gente? Mas tem mulheres que ficam repetindo esse ciclo, então elas não conseguem criar relacionamentos fixos, verdadeiros, porque todo o padrão atrás não conseguiu. E aí ela aprendeu que ela não pode ser melhor ou diferente das pessoas que ela ama, que senão ela vai ser tirada do contexto familiar do que ela acha, do que ela acredita que é amor e pertencimento. E aí ela fica repetindo esses ciclos. Quando ela consegue ressignificar isso e entender que para ela ser amada, pertencente, para ela ser feliz, para ela ter o amor de quem quer que seja, ela não precisa repetir esses ciclos, aí ela consegue um relacionamento estável, sem ser tóxico, tranquilo e feliz, que consegue durar, né? Então, assim, olhar muito para esses bloqueios, para essas crenças em relação também ao contexto familiar. Tem os bloqueios de autossabotagem, necessidade de controle, então tem pessoas que acreditam que precisam estar no controle de tudo, se não tiver, vai sair tudo errado, e aí elas gastam muita energia tentando controlar o mundo e não conseguem gastar energia na vida delas, né? Então, no que ela realmente teria que controlar. Raiva reprimida, tristeza, dificuldade de receber, existem sim bloqueios na dificuldade de receber. Crianças, por exemplo, que elas não. Sabe quando acontece muitas vezes aquela questão do tem que dar a mesma coisa para todo mundo, ou então eu tenho uma família que eu conheço que não dá presente para as crianças porque é para elas não ficarem esperando presente de outras pessoas que não podem dar. E aí ela entende que ela não tem direito de receber nada, né? De ser feliz por receber. Às vezes elas recebiam e não podiam olhar, não podiam ficar feliz. Quem olhava eram os pais. Então isso vai criando problemas para receber. Não é só isso, tá? São exemplos que eu conheço que geraram essa dificuldade em receber. Só que aí quando ela cresce, ela não recebe elogios, ela não recebe dinheiro, ela não recebe nada que o universo tem para dar de bênçãos, porque ela tem bloqueios com o recebimento, tá? Então é isso, gente. A gente pode e deve olhar para os nossos bloqueios, nos amar, nos fortalecer, sermos responsáveis por criar uma nova história na nossa vida, tá? E é isso que eu venho trazendo para vocês. Eu vou fazer um momentozinho para a gente agora, uma meditação guiada, para a gente ressignificar alguns bloqueios que eu vi muito na análise energética. Não significa dizer que você tem, mas participa da meditação, mesmo que você não tenha. Então, eu vou trabalhar nessa meditação, medo de ser julgado, medo de errar e de não ser suficiente, tá? Se você não tiver nenhum desses, não tem problema, faz mesmo assim, de repente esse medo que vai ser trabalhado aqui, ele esteja junto com algum outro medo que você tenha, né, com alguma outra crença que tenha sido gerada, e você já vai estar dando origem e trabalhando. Lembrando que nós reprogramamos aqui e ressignificamos
mas nós somos cebolas. Então, nós vamos estar trabalhando ali camadas. Toda camada, ela tem cura, tá? Meditação é algo que é incrível para trabalhar essas camadas. Então, não deixem de meditar. Se vocês não meditam ainda, comecem, tá? E antes que eu faça, deixa eu dar só um recado. Portal 2/2. Já abrimos as inscrições para o Portal 2/2. Portal 1/1, gente, foi incrível. Foi incrível, foi sensacional. E quem me acompanha, né, todos os portais, sabe que eu venho trazendo aí, venho me dedicando para que o portal tenha uma canalização muito intensa, que vocês sintam, que vocês possam estar potencializando as manifestações de vocês. Esse portal 2/2 vem muito com a energia de relacionamentos, tá? Não só relacionamento conjugal, amoroso, mas de relacionamentos como um todo. E nós vamos trabalhar essa conexão nesse portal. Então, se você tem interesse em participar, já fala comigo que as inscrições já começaram, mas eu vou deixar o link no grupo amanhã. Não vou deixar hoje por conta do horário, mas amanhã eu vou deixar, tá certo? Mas quem quiser já adquirir, já fala quando finalizar aqui. Uma outra coisa, sábado eu vou fazer o puxão de energia de relacionamentos, tá certo? Então, vou esperar vocês lá na live, lá no Instagram, para a gente fazer o puxão juntos. Não percam. Estejam lá comigo, porque para eu ficar fazendo todas as vezes, eu preciso que vocês estejam lá, mostrando que vocês gostam de fazer os puxões de energia, tá? Vamos sentar já. Senta num lugar relaxado. Quem tem facilidade de dormir, fica um pouquinho mais ereto, pés no chão. Quem não tem facilidade de dormir, pode relaxar um pouquinho mais, pode deitar se quiser. E vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente. Tá todo mundo pronto para fazer a meditação? Ainda tá todo mundo aqui? Tem algumas pessoas aqui ainda. Então, vamos fechando os olhos, respirando. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vai inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vai se permitindo sentir o ar que entra, o ar que sai. Mais uma vez. Vai trazendo o teu corpo, a tua consciência para o momento presente, percebendo a sua respiração. Vá permitindo que seu corpo comece a relaxar. Os seus ombros, seu pescoço. Vai permitindo que a sua coluna também relaxe. Sinta o peso do seu corpo apoiado, seja na cadeira, na cama, onde você estiver. Você não precisa fazer nada agora, só está aqui, respirando e escutando o som da minha voz. E nesse momento, sinta-se em segurança. Você está presente e tudo aqui pode ser acolhido com amor. Esse é um lugar de luz, há uma egrégora a nos envolver. Permita que a energia dessa egrégora de luz comece a descer sobre você, como um abraço acolhedor. Você sente essa luz envolvendo a sua mente, o seu peito, o seu corpo inteiro. Permita sentir esse abraço, esse acolhimento. E você pode apenas descansar dentro dessa luz. Ser você. Permita ser você aí. Sem medo, sem julgamento. Apenas você. E esse abraço luminoso e aconchegante. E vá trazendo a sua consciência para o medo de ser julgada, julgado. Talvez você tenha sentido esse medo muitas vezes,
um receio do olhar do outro sobre você, da crítica, talvez de não ser aceito, aceita, talvez de ser mal interpretado, de gerar um conflito. Apenas observe esse medo, essa energia ali bloqueada, presente, sem lutar, sem resistir. Esse medo não é você. Ele é só uma proteção antiga. Talvez tenha começado quando você aprendeu que precisava agradar, ou que precisava ser perfeito, ou que não podia decepcionar. Mas agora, com suavidade, vá dizendo a si mesmo internamente: eu vejo esse medo. Eu reconheço essa parte em mim. Mas eu não preciso me esconder mais. Sinta essas palavras ressoando em você. Vá respirando, é apenas uma conversa interna. E vá imaginando esse medo como uma forma, talvez uma nuvem escura no seu peito, talvez como um peso, uma pedra. Apenas deixe que ele se apresente como a imagem que vier, não julga. Apenas visualiza, sente ou somente acredita nessa energia do medo, do julgamento. E na sua expiração, permita que essa imagem, essa energia, da forma que apareceu para você, possa se dissolver. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa ser você. E vá repetindo mentalmente: eu me libero da necessidade de aprovação. Eu me permito ser visto com autenticidade, como eu sou. Eu sou seguro, sendo quem eu sou de verdade, independente de como os outros me veem. Permita sentir essas palavras, permita que elas ressoem em você. Vá respirando tranquilamente. E vá trazendo à consciência agora um segundo bloqueio. Traga à consciência o medo de errar. Observe como esse medo talvez tenha te paralisado em algum momento. Talvez ele te diga: e se der errado? E se você falhar? E se você se arrepender? Mas perceba, esse medo não é sinal de fraqueza. Ele só é sinal de que em algum momento errar doeu. Errar trouxe rejeição, vergonha, trouxe dor, trouxe culpa. Mas respire fundo e diga internamente: eu não sou definida pelos meus erros. Erro é parte de crescimento. Permita sentir essas palavras e vá imaginando agora uma criança dentro de você. A criança que um dia acreditou que precisava acertar sempre para ser amada, para ser vista, para ser acolhida.
para ser parabenizada, que errar era perigoso, que errar deixava de castigo, que errar fazia você se sentir pequeno, pequena. Aproxime-se dessa criança e diga a ela, de forma suave, você não precisa carregar isso sozinha. Eu estou aqui. Você pode aprender em paz. Repita isso por alguns instantes para você. E vá repetindo também, eu me permito tentar. Eu me permito aprender. Eu me permito crescer sem medo. E vá sentindo como essas palavras, elas te fortalecem, te relaxam. O erro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um caminho. E tá tudo bem errar. Você não precisa ser perfeito, perfeita. Você pode aprender. Você pode melhorar. Você pode crescer sem medo. E vá se permitindo sentir essa paz, essa tranquilidade. E vá trazendo junto comigo o terceiro bloqueio. A sensação de não ser suficiente. Talvez esse seja um dos bloqueios mais profundos de alguns de vocês. Talvez ele sussurre, você ainda não é bom bastante. Você precisa provar algo, você precisa ser mais do que você é. Você precisa estudar mais, trabalhar mais, se dedicar mais, aprender mais, porque você não é suficiente. E talvez isso canse, e talvez isso gaste a sua energia, e talvez isso te paralise. Mas perceba, essa crença, esse bloqueio não é verdadeiro. Ele é uma memória de um momento que gerou dor. Foi uma ferida. Talvez você tenha recebido um amor condicionado a comparações, a cobranças, mas agora aqui, nesse momento, você escolhe despertar. Então coloca a mão no seu coração agora e diga lentamente: eu sou o suficiente agora. Eu não preciso me tornar digno, perfeito. Eu já sou. Como sou agora, com o que tenho agora. Respire e sinta essas palavras. E junto da força que ela traz, permita sentir uma luz dourada que vai preenchendo o seu coração. Ela vai dissolvendo a vergonha, a cobrança, a inferioridade, os medos de não dar conta por não ser suficiente. E você vai repetindo, junto com essa luz dourada: eu sou digno de prosperar.
Eu sou digna de receber. Eu sou suficiente como eu sou agora. Vai sentindo essa luz. E agora que todos esses bloqueios já foram vistos, trazidos para o campo, nós vamos trazer uma nova programação emocional que te fortaleça. Imagine que a sua mente agora é um campo fértil, que você vai plantar novas sementes. E você vai repetir com presença, com autoridade, se possível, você pode falar com a sua voz verbalizando num tom mais alto, se for possível, se você estiver num lugar onde você possa verbalizar, verbalize com força. Eu me liberto do medo de ser julgada. Eu sou livre para me expressar. Eu me liberto do medo de errar. Eu confio no meu processo. Eu me liberto da crença de não ser suficiente. Eu reconheço o meu valor. Eu aceito essa nova frequência. Eu aceito e me permito prosperar com leveza. Eu aceito ser quem eu sou. Sinta essas palavras ecoando no seu coração, na sua mente. Sinta o seu campo se reorganizando, como se algo fosse voltando para o lugar. Sinta aquela criança antes talvez aterrorizada pelo medo, relaxando, tranquilizando, sorrindo. E no seu tempo, vá respirando profundamente, inspirando essa energia, sentindo o seu corpo aqui e agora, percebendo que você não é os seus bloqueios, você não é os seus medos, você é consciência e consciência se expande. E hoje ela foi aberta, expandida. Fortaleça essa sensação em você e quando você estiver pronta, pronto, você pode ir abrindo seus olhos, voltando para o momento presente. Aos poucos vai voltando. Esse foi um exemplo de como a gente pode fazer uma reprogramação e uma ressignificação sozinho. Claro que a gente vai estar fazendo direcionado para aquilo que a gente está sentindo, mas é possível ser feito, então eu oriento vocês que façam. Já me contem aqui se conseguiram fazer, se foi tranquilo. Libertador, né, Bianca? Gratidão, Edna, por estarem aqui comigo. Vocês são maravilhosos. Vindo aqui, né, à noite, isso já são diferenciadas, tá? E eu vejo vocês, gente, no portal 2/2. Não esqueçam, vamos participar dos portais. Tem muita gente já que está participando, que está conseguindo fazer suas manifestações. Então, não deixem de participar, tá? Amanhã eu coloco o link no grupo. Mas deixa eu pedir um favor para vocês de novo. Eu vou estar sempre pedindo, gente, porque eu preciso desse favor. Vou deixar o link lá do anúncio que vocês veem para análise. Vão lá e me dê uma força. Chega lá e só comenta. Eu recebo, é real, não é golpe. Comenta qualquer coisa que me ajude lá, mais pessoas se conectarem para a gente ter mais pessoas crescendo nessa egrégora de luz, tá certo? Vou deixar lá no grupo para vocês
fazerem, darem essa ajudinha aí para mim. Amo todos vocês. Vou estar sempre me dedicando para trazer conhecimento, para trazer evolução, para juntos nós podemos transformar as nossas vidas, tá certo? Então, ó, beijão para vocês, se cuidem, descansem e me ajudem lá no anúncio. Vou colocar lá para vocês fazerem um comentário, tá? Beijão. Obrigada, Edna. Brigadão. Deixa eu finalizar a gravação.